Boa tarde, pessoal. Estamos aqui diretamente do Sapphire, ao vivo, com o Cabreira, que cuida de toda a parte de América Latina para a Grow, com o Tilê, que é o Head de Partners aqui para a América Latina com a gente também, e com o Matheus, que é o nosso conhecido Chief Innovation Officer aqui, ou mais Chief IA Officer agora, né? Que está com a gente aqui também para falar um pouquinho do que a gente viu aqui no Sapphire e trazer para vocês diretamente aqui do evento. Bom, queria começar contigo, Cabreira. A gente teve aí uma fala do Christian Klein bastante bacana, falando um pouquinho de quanto eles estão ouvindo os clientes e buscando modelos comerciais mais simplificados e tal, né? Como que isso aí muda pra gente na América Latina? O que você está vendo aí que toca pra gente nesse sentido? Ô Renan, a gente está num momento espetacular e a notícia do Christian Klein, ou seja, aterrissando, olhando para a América Latina, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, e agora temos uma oferta que a partir de 25 usuários as empresas já podem fazer a adoção do Grow with SAP, né? Então a gente é um momento único com toda a inovação, com toda a estratégia do Business Suite da SAP para começar essa jornada. É a democratização da adoção de um software as a service. Acho isso incrível, porque muita gente pensa em SAP e pensa em coisa grande, em grandes volumes, né? E a gente está falando aí de um pacote inicial de 25 usuários, é o começo de qualquer empresa, né? Então, eu acho que isso, para a América Latina, onde a gente tem tanto espírito empreendedor, tantas empresas pequenas tentando vencer as barreiras locais, a SAP trazer essa solução é incrível. Realmente é uma coisa muito bacana. Ô Tilê, como que você vê os canais aí, os parceiros, nesse contexto, né? Nós estamos mudando muito a relação com esse novo modelo indireto, né? Com o modelo de agora o corporate está mais envolvido na venda. Foi falado aqui nos Estados Unidos que é diferente da América Latina, que a venda indireta é pequena, o pessoal faz pouco esse tipo de negócio. E falam muito da gente nesse sentido. Conta um pouco quanto o Brasil está trazendo essa inovação para cá e quanto a América Latina está contribuindo e quanto que a gente também muda a partir de agora com esse novo modelinho aí de corporate e tudo mais. Legal, Renan. Primeiro, cumprimentar, né, quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, com o Exceed, grande parceiro. Esse movimento todo de inovação, Renan, ele traz para nós aqui, eu acho que, duas grandes oportunidades, né? Para quem já conhece, né, a cloud, para quem já conhece, né, esse processo de inteligência artificial, eu acho que é a primeira vez, certamente o Matheus vai me cumprimentar, mas é a primeira vez que eu acho que quem tem mais experiência vai ter mais vantagem no manuseio da tecnologia do que as outras gerações. E me explico. Por quê? Porque tem cabelo branco, né, que nem alguns de nós aqui, menos o Matheus e o Cabreira, né? Já tem alguns. Você, para tirar o melhor proveito da inteligência, você tem que saber perguntar. E só pergunta bem quem conhece. Por exemplo, vocês são experts, né, numa indústria chamada supply chain. Então, vocês conhecem tudo de supply chain. Quem vai tomar maior proveito da inteligência artificial, cloud, processos autônomos, do que vocês na indústria supply chain? Pouquíssimos. Porque tem que ter passado pela jornada, né, tradicional para ter benefício de uma jornada digital. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que é super válido, como essa jornada está começando, por outro lado, todo o ecossistema tem a oportunidade de começar praticamente do começo, do início, do zero. Então a jornada está começando, né? Quem tem mais experiência vai ter mais vantagens em relação ao aproveitamento, mas por outro lado, em termos de tecnologia, está todo mundo aprendendo, né, Matheus? Então o nosso ecossistema do Brasil especificamente, né, está tomando muita vantagem. A gente tem quase metade da receita da SAP Brasil vindo do nosso ecossistema. Isso não tem em nenhum outro lugar do mundo. E a gente é muito grato, né, a vocês por estar nos propiciando essa jornada aí em conjunto. Sabe que isso aí que eu lembrar, Tilê? Acho que 2 anos atrás a gente estava em Bariloche, no Parque do Summit, e eu dividi o palco ali com o Matheus e sobre o App House. E uma das coisas que eu House, né, é quanto que a IA ia ser disruptiva para o nosso negócio. Para o nosso negócio, não estou dizendo os nossos clientes, não. Estou dizendo o próprio ecossistema. O business, sim. Porque ali só estavam os parceiros.
E como a gente, envolvido ali no App House, estava antevendo isso. Né? Quanto que a IA ia começar a transformar desenvolvimento de código, né? Os ABAPs, impactar eles, parte funcional. E a gente viu aí no último Sapphire, nesse, diversas demonstrações, inclusive em Keynote, Perfeito. aliás, a primeira demonstração do Christian Klein, usando a Joule, era de ABAP. Era assim, ó, faz um ABAPinho para mim, fazer esse relatório aqui, Exato. um códigozinho ali, e fez, né? E essa semana a gente viu ela já indo muito mais profundamente às perguntas certas. Perfeito. Então, olha, estou tendo uma mudança nas tarifas, porque o Trump lançou um número novo hoje, que fornecedor é impactado, que alternativa de fornecimento eu tenho para ser menos impactado, já não é uma pergunta. É de business. É de business, não é de mais de cabelo, tecnologia. mais cabelo branco nisso. Exatamente. Né? Então, eu achei muito interessante essa evolução que a gente viu entre os dois keynotes e como a gente vem alertando o ecossistema dessa transformação. Perfeito. Eu acho que isso conecta muito com o que você está apontando e dessa mudança que vai ser para nós nos próximos anos. Não que os anteriores não tenham sido, foram bastante, mas está acelerando muito. A gente tem que respeitar o que nos trouxe até aqui, né? Mas não vai nos levar para frente. Só isso. E aí, Renan, pegando um pouco do teu gancho e do Mário aqui, né? Eu falo que a gente está vivendo um tsunami de transformação, né? Acho que o Matheus vai comentar um pouco sobre a AI, como é que está o processo de inovação, mas a cada dia tem uma nova coisa, né? E quando a gente olha também para o mundo corporativo, tanto os nossos clientes de base, mas também para os novos clientes, né? E eu gosto de usar muito uma frase que é que a gente está no darwinismo corporativo, que nem sempre é o mais forte que sobrevive, mas sim o que melhor se adapta. Então, a gama de oportunidade que a gente tem para atender os nossos clientes e o nosso ecossistema é espetacular, né? Eu acho que essa questão do mais forte, às vezes não conseguir se adaptar, é a mais pura verdade. A gente tem grandes empresas que acabaram não conseguindo se transformar na velocidade que a tecnologia ou o mercado transformou. E isso é uma coisa que a gente tem falado muito a respeito da transformação da empresa tradicional para a empresa inteligente. Sim, ok, se você está numa indústria, um setor que ninguém está tomando essa frente, talvez não faça muita diferença para você no curto prazo. Mas se uma empresa concorrente sua toma essa frente, a curva de aprendizagem da IA leva ela para muito distante de onde você está. Então, essa tomada de decisão de se colocar como uma empresa, a busca de ser uma empresa inteligente, eu acho que é o que a SAP consegue entregar muito bem, muito diferente de outros competidores. Porque vender RP, tem bastante empresa que vende, mas o que a SAP está vendendo é uma suíte de inteligência artificial, que por um acaso o RP é a base, a plataforma. Né, e a plataforma, com o Data Cloud, com toda essa estrutura. Mas é uma mudança diferente. E uma coisa que o Christian Klein mostrou aí pra gente, e aí eu vou falar também sobre isso, o Matheus e eu e o Marcos, a gente esteve no South by Southwest, e em uma das keynotes, uma empresa mostrou um CRM que o UX do CRM era linguagem natural, não tinha tela. E foi meio chocante para mim, pela primeira vez, ver um sistema sem tela, né? Um sistema que a tela é conversar com ele. Legal. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, cara, É isso. ia ser legal pra caramba na SAP. A gente viu aqui no keynote no Christian Klein. É isso. Ele abriu o chat ali e conversou em linguagem natural para ter as respostas de negócio. Matheus, como que você vê isso e como isso muda os próximos anos, né, de SAP pra gente? Bom, Renan, primeiro de tudo, obrigado também por estar nesse bate-papo aqui. Acho que é bem oportuno a gente estar fazendo esse bate-papo no final do Sapphire, né? Acho que as coisas todas já foram anunciadas, já estão aterrizadas. Cara, teve dois momentos que eu achei muito disruptivos na keynote do Christian Klein. Um foi esse justamente que ele está falando, e principalmente quando a gente olha a tela clássica lá do ECC, vai olhar para o Fiori, e ao ponto que tu só tem uma barra de busca, nem é mais uma barra de busca, é uma barra de instruções que tu pede para a gente executar se tu quiser. Toda a SAP, ou a visão que deu para ver, claro, é que a SAP vai virar um diamante numa tela. Se tá na tela do computador, tem um diamante, aquele duplo clique ali, abre um mundo SAP. Cara, e pra gente que é SAP raiz, vamos dizer assim,
A gente é acostumado na suíte, navegação de várias Nas telas. transações, certificação, treinamento. Digitava o número da tela, né? Pô, é muito disruptivo. É muito disruptivo. A gente, principalmente quando foi para aquela parte de não SAP, sabe? A gente conseguia acessar uma Joule num Chrome, tá no LinkedIn, tá fazendo qualquer outra coisa. E a IA tá ali acompanhando. Eu falei, caramba, a gente tá rompendo fronteiras aqui. E o segundo momento foi a questão da IA física, a questão da robótica. Porque o mesmo caso de uso que a gente está usando hoje de reconhecimento de imagem e tal, que geralmente é o usuário, aquele mesmo caso de uso, quando tu aplica ele num robô, numa robótica, ele vai ter... ele consegue fazer várias coisas e aquilo eu falei, caramba, o que será que tem de funcionalidade hoje no RP, na suíte inteira, que a gente ainda tem uma visão muito de um ser humano usando aquilo, mas na verdade quando a gente trazer para um contexto de um robô, ele vai explorar mais. Vai ser feito nisso aqui, entendeu? Então, assim, para esse SAP, né, e a gente é uma empresa tradicional e inovadora, só brinca que é o Benjamin Button, né, que a gente vai rejuvenescendo. Eu acho que a gente deu um salto de rejuvenescimento nesse Sapphire que para mim foi muito, muito impactante, assim. E o que é mais legal? A gente está no momento que a gente tem conhecimento, tem a infraestrutura, tem o modelo de negócio, tem as pessoas. Então, várias coisas que eram promessa da IA no ano passado e no ano anterior, todo mundo ainda estava meio, cara, tá aterrissado. Eu passei 3 dias falando com clientes, só assim, pessoal, agora é hora de ter intenção nesse negócio. Intenção, execução. Vamos tirar esse negócio do papel e vamos botar na prática. E aí, Matheus, vem um desafio para o ecossistema, Renan, para todos nós. Né? Quem não conhece, não vende. Quem não conhece, não adapta. Quem não conhece, não consome. Quem não conhece, não renova. E não implementa. A gente tem um grande desafio como ecossistema, que é, de verdade, conhecer, né, esse potencial e traduzir para os negócios reais no Brasil. Não vou falar no mundo, né? No Brasil. Como o Matheus falou, tá tudo na mão. Basta agora a gente realmente debruçar. By the way, né, Matheus? A gente internamente, não sei se sabia, o público sabia ou não, mas nós tivemos que passar por um processo de certificação. Várias histórias boas. Todos tivemos. Eu tive, pessoal. Então, divertidíssimo. E de verdade, claro, não é um processo simples, alguém te olhando, etc. Mas eu acho que é por aí. Entendeu? A gente não consegue vender aquilo que a gente não conhece. E posso te dar um exemplo clássico, aconteceu hoje, agora 2 horas atrás disso. Eu recebi uma dúvida ali pelo chat de um colega nosso, falando sobre a Joule for Developers, que tem um processo de ativação, assim. E, meu Deus, ninguém sabe disso aqui, como é que é, e o cliente está perguntando e o parceiro não está conseguindo. Eu não estou criticando aqui ninguém, tá? Nem o cliente, nem o parceiro, nem o nosso colega. Mas estava naquela agitação... Frenesi. Aí eu falei, não, peraí, vamos ver. Cara, eu entrei no Google, nem fiz uma busca com GPT nem nada. Eu entrei no Google, olhei, peraí, fui no SAP Community e tal. Cara, tinha 2 artigos bonitinhos explicando como que era que funcionava, ativação simples e tal. Então, assim, eu acho que nessa questão de saber, a gente precisa ter uma quebra cultural também, deixa de dar esse frenesi, essa ansiedade. Pô, peraí, bota a bola curiosidade. No vou buscar, vou aprender, porque assim, ó, esse é um processo contínuo. A gente não vai conseguir depender o tempo inteiro de alguém da SAP lá me explicar, o parceiro, o cliente. A gente precisa ser mais autônomo e mais buscar. Às vezes eu acho que o pessoal, não é preguiça, mas o pessoal não tem esse costume de ler e assimilar conhecimento. Pô, eu conheço o Chile, vou mandar um áudio pra ele. Eu conheço o Renan, vou mandar um... Perfeito. Cara, a gente desperdiça muito tempo, muita energia nisso, com coisas que a gente poderia, ao self-service, né? Poderia automatizar. E aí, paradoxo, vem a inteligência humana. Tem que ter humildade, pessoal, para usar a inteligência artificial. Porque se não tem humildade, não tem curiosidade. Não tá aberto ao novo. E aí que vem o grande espaço para todo mundo aprender junto, entendeu? Você vê que engraçado, você estava no almoço com um parceiro aqui dos Estados Unidos, sempre tem a impressão que nos Estados Unidos o pessoal está sempre na última onda, na última crista da onda, inovação, né? E esse parceiro comentando comigo, como vocês fizeram, por exemplo, para o pessoal querer trabalhar com Grow, porque eu tô com um problema que os meus caras de Rise não querem trabalhar com Grow, porque eles não querem fazer essa mudança. Ó, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que a gente trabalha só com mudança. Então é muito gozado um cara que trabalha só inventando um projeto para mudar a vida dos outros. Não querer mudar. Mas, dado isso, a gente teve aprendizagens nesse sentido, né? Às vezes a tecnologia nova é tão disruptiva que pessoas novas também entram, né? Então são novos ciclos. Sim.
brinco falando que eu já tô velho de saco, né? Tenho 25 anos no ecossistema. Mas, para eu tentar não ficar velho, essa questão de você sempre estar buscando, sempre olhar no Google, olha no ChatGPT, olha no Gemini. E eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo que falam, cara, como é que você sabe isso aí? Eu não sabia, até você me perguntar e eu procurar. Perfeito. E aí, Renan, há um outro espaço aí que também acho que é legal a gente comentar, que diferente de um passado recente, o ecossistema está colaborando, Sim. né? Está cooperando. A gente tem uma comunidade, a gente tem 2 grandes produtos, que é o Rise e o Grow, cloud privada, a cloud pública. E no Grow a gente criou uma comunidade, né, que a Exceed faz parte ativamente pelas experiências que tem, onde não tem o competidor, não tem o vencedor. Tem o desenvolvimento de uma solução dentro de um ecossistema para levar mais valor para as empresas brasileiras. Né, Dani? Isso a gente criou e tem ajudado muito, Renan. Então, assim, nesse startup agora de inovação, a colaboração ela é super importante, né? Porque todo mundo vai junto. E compete junto também, não tem problema nenhum. Né? A competição, exatamente. Agora, você joga a bola num time de exatamente, exatamente. Fechou o negócio, cara, me ajuda aqui a entregar, porque no final do dia, uma má implementação, um mau uso, né? Ele impacta toda a cadeia de valor. O fabricante, o distribuidor, o parceiro, o cliente, o consultor, enfim, as famílias, né? Envolvidas nesse negócio. Então é super importante. E esse é um movimento que está acontecendo naturalmente. Sim. Pelo menos no Brasil, a gente está o próprio conselho, né, de parceiros tem ajudado nisso, mas não só conselho de parceiros, mas grupos de aprendizado contínuo. O Grow é uma realidade. Começou a se criar esse espírito de corresponsabilidade. Perfeito. É competição e corresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis por ecossistema onde nós nos encontramos, competimos em oportunidades para atender o cliente melhor, mas tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, que às vezes a gente não vê dessa maneira quando está perdendo um jogo. Mas é a verdade. O competidor, ele na verdade é o cara que está sempre te levando a fazer algo melhor. A mais, melhor, né? Que não te deixa se acomodar. Perfeito. Ou ficar com preguiça. Então, o competidor é o cara que está sempre tentando de uma outra visão, de uma outra maneira, e às vezes de uma forma que você não vê, te provocar. Perfeito. Isso é excelente. Tá certo que quando você perde, às vezes você não gosta, às vezes não, ninguém gosta. Mas tem uma provocação nesse sentido. Se for olhar, por exemplo, nos esportes, né, os melhores atletas se desenvolveram justamente quando tinha grandes rivalidades. Sim. Né? Tinha um cara que subia a régua. Eu ia comentar uma coisa, a gente estava conversando aqui com o Marcos, contigo, né? Esse evento, diferente dos outros, pessoal, ele se caracterizou menos pela competição de empresas que vão implementar SAP e mais pela complementação de soluções complementares ao próprio SAP. E aí vem uma coisa curiosa, Matheus, estou curioso. Eu não estou vendo o mesmo desenvolvimento de inteligência artificial de mais de um parceiro. Ou seja, o que a Exceed está produzindo inteligência artificial não compete com os outros parceiros e vice-versa. Tá muito interessante isso, porque realmente as IAs estão se complementando, criando um grande ecossistema, grande conjunto de inteligência, onde eu, de verdade, né, estou à frente aqui do ecossistema, são 400 parceiros, pessoal, mas eu não estou vendo essa concorrência. De verdade, não vi um ponto de intersecção, olha, esses dois estão no mesmo IA, na mesma indústria, no mesmo... Não vi. Pode ser que surja, mas eu não vi. Não, tem duas causas muito grandes disso está acontecendo, e isso independe de SAP ou outras tecnologias, né? Um é que o próprio comportamento da IA generativa, cada vez que tu roda... Ela fica mais inteligente. E ela gera um novo resultado. Então Perfeito. É muito difícil que ela gere resultados iguais, logo as IAs elas tendem a se diferenciar, né? E outro comportamento também muito grande é que cada negócio hoje no mundo, ele vai virar um negócio aumentado por IA. Então isso que o Renan falou de, isso está transformando o meu negócio, vai transformar o Grow, vai transformar canais, vai transformar o próprio projeto de IA, vai transformar SAP, vai transformar... Então assim, cada empresa hoje que está conseguindo tirar valor e que tem uma estratégia de IA, ela já entendeu que o seu negócio não é mais único, é um negócio único, aumentado por inteligência artificial. Uma coisa aí, acho que achei muito interessante, e também trazendo do nosso último podcast do South By. Tá muito bom, né? Assistam lá, tá? A gente falou um pouco da estratégia de IA dentro das empresas.
alguns pesquisadores e alguns, vamos dizer assim, pensadores da área colocaram que algumas empresas estão criando comitês de IA, estratégias de IA dentro do próprio negócio. E a gente, na Exceed, não tinha percebido isso, mas a gente sem querer fez um troço desse com um nome muito mais simples do que Comitê ou Estratégia de IA. Tinha lá um timezinho que estava trabalhando nisso, que a gente dedicou, separou só para isso. E tinha uma missão de IA para esse povo, né? E eu acho que isso também é uma coisa interessante a se provocar. Como cada membro do ecossistema criou a sua própria estratégia ou missão de IA e como que ele vai usar IA para mudar o seu negócio daqui para frente e para mudar o negócio dos clientes daqui para frente. A gente conversou com alguns clientes aqui também buscando alternativas para o uso de IA, embutida ou em paralelo ou com solução complementar. E todo mundo quer fazer alguma coisa, mas está com dificuldade de enxergar, né, o como ou o para quê. A gente deu a sorte de estar no indústria, no segmento de supply chain, onde a gente já usava bastante IA antes dela ser high machine learning, até com os nomes mais tradicionais. Então, a gente viu esses resultados e é de fato difícil explicar no começo. Então, os pilotos são importantes nisso, né? O pessoal, a gente começar a incentivar os clientes nesse sentido também é bem importante. E eu acho que o que foi mostrado aqui trouxe muito desse espírito. Perfeito. Né? Desse espírito de trazer esse novo, de mudar o negócio, de ser disruptivo, mas de não precisar começar gigante, começar a prática. Sim. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta também, Renan. Agora eu mudei o papel aqui, eu vou ser o entrevistador, né? Mas a gente falou muito aqui da questão da tecnologia, como ela vem impactando, cada vez mais vai impactar no business das empresas, né? Mas falando um pouco da tecnologia para ela ser um meio e falando de inteligência artificial generativa, né? A gente olha também, e a Exceed investe muito nisso, né? Tem academia e etc. Mas o quanto de oportunidades, se a gente olha para o Brasil, quantas pessoas podem ser impactadas para aprender algo novo, porque a gente sabe que daqui para frente terão várias novas profissões, o crescimento acelerado e você olhando no ponto do empresário, como é que você vê isso, a estratégia para gerar mais empregos, para impactar diretamente a vida das pessoas? Cara, obrigado pela pergunta, Cabreira. Na verdade, tem uma coisa que a gente discute muito no Exceed. Quando a gente fundou a empresa com o propósito de transformar vidas. A SAP transformou a minha vida. Eu era uma família super simples. Os pais, minha mãe era professora, e eu tive a oportunidade de começar com a SAP com 16 anos. Nunca tinha viajado para fora. Minha primeira viagem para o exterior foi com a SAP. Foi para a Ucrânia, que era ali, Brest, para lá. A primeira foi na Ucrânia, aquela que eu estava contando, aquela boa história. Que eu te contei. Menos 30 graus. E eu aprendi e tive muita oportunidade por esse caminho de como a tecnologia me permitiu transformar a minha realidade. Quando a gente montou a Exceed, o que a gente queria era levar isso para mais pessoas. O Academy que você comentou tem muito dessa missão de a gente conseguir tocar mais pessoas, e o ano passado a gente conseguiu chegar no número de mais de 2.000 pessoas formadas. Que é um número assustador, na minha opinião. Não, total. Pra mim, a gente nunca imaginou chegar nessa magnitude. E muita gente vira pra gente e fala, poxa, mas se a IA vier, vai tirar o meu emprego, vai tirar o emprego do consultor, vai tirar o emprego de todo mundo, o que é isso aí? E na verdade eu não vejo dessa maneira. Por quê? Porque eu tô trabalhando já com tecnologia há 5 anos, e cada emprego que ela tira dá mais 2. Né? Você fala que você tira um emprego de alguém que de repente está num depósito, que agora tem uma robotização no depósito. Nesse depósito tem uma máquina da Amazon, que um agente está falando com essa máquina e passando as ordens diretas dentro do SAP do que tem que movimentar naquele depósito. Legal. As pessoas que estavam ali têm que sofrer um reskilling, né? Um upskilling nesse sentido. E a sociedade começa a mudar nesse aspecto. Eu não consigo acreditar que alguém que trabalha num trabalho que ele basicamente cumpre horário e não sente propósito naquilo, tá feliz fazendo. É uma música que já feliz. E aí a gente abre espaço para isso. As pessoas buscarem propósitos, para pessoas buscarem os trabalhos que realmente fazem
diferença. Aqui eu acho que nos Estados Unidos tem uma coisa interessante, alguns trabalhos de até artesanato e artístico são muito valorizados. As pessoas ganham muito dinheiro por isso. E no Brasil a gente valoriza, na América Latina a gente valoriza isso muito pouco. E eu acho que a tecnologia começa a abrir um espaço diferente nesse sentido. Que aí a tecnologia pode produzir, começa a ser máquina. E que o ser humano começa a produzir, começa a não ser. Sim. E uma das coisas que a gente tem ouvido muito é quanto o ser humano vai ser nível premium de serviço. Porque o que a IA pode automatizar, cara, se cadastrar uma tabela de frete é um inferno. Né? Você cadastrar um plano de contas É um inferno. é um inferno, é chato pra caramba. Ninguém quer fazer isso. Que consultor quer ficar fazendo carga desse negócio? Não, nada. Ninguém quer. Agora é o seguinte, a partir do momento que eu tenho a tabela de frete calculada, ou colocada, eu discuti a estratégia de frete do cliente. Discutir com Matriz tributária. os parceiros de logística dele em função dessas tabelas de frete. Busca um frete mais otimizado, reduz pegada de carbono. Isso dá muito mais prazer para qualquer pessoa digitar uma tabela de frete. Perfeito. Eu acho que é aí que tem a mudança, sabe, Cabreira? A gente começa a ter trabalhos que têm mais sentido. E os trabalhos que têm menos sentido passam a cada vez mais ser incorporados pelos agentes ou pelas IAs. E vão surgir empregos. Eu estou imaginando aqui o gerente de agentes, né? E daqui a pouco está gerenciando e monitorando. Sim. Cara, esse é um ponto muito importante, porque os agentes, não é eu vou ativar ele, viro as costas e esqueço. Vai embora. Não, Tem que ter gestão. Tem gestão. E aí o negócio que tu trouxe, a gente viu lá no SCSW também, que principalmente as pessoas mais seniors, que têm mais experiência em formar pessoas, em ensinar pessoas, tem mais vocabulário. Cara, vocabulário vai ser uma das skills mais valorizadas. Eu falei. Tem que usar a linguagem natural sim. pro prompt entender. Se tu tem um vocabulário raso, o resultado da tua IA vai ficar raso. Vai precisar ter muito mais detalhamento. Então, assim, esses empregos, só para concluir, esses empregos que vão surgir, eles vão estar muito relacionados a essa gestão da IA. Precisa muito. E aí, aquele cara que de repente era do depósito, ele sai daquela função de ser o que executa para ser o cara que vai avaliar o que a IA está entregando, como a IA melhora. E aí, o trabalho dele vai valer muito mais, o conhecimento dele vai valer muito mais ainda, porque talvez ele... Isso já aconteceu, Matheus, na história da humanidade. Pô, a revolução da carroça pro cavalo, a revolução a luz foi uma revolução, né? Sim. Cara, tudo bem, algumas pessoas perderam emprego caçando baleia, né? Que tirava o olho da baleia para acender as lamparinas, né? Mas olha o que trouxe, a luz trouxe, a eletricidade trouxe quantas profissões? Né? Milhares. Eu acho que é a evolução natural do ser humano buscar cada vez mais qualidade de vida, né? Valor agregado, ser mais nobre, enfim. Eu acho que é por aí. Tem uma coisa que eu queria deixar aqui de mensagem final, que eu acho que é uma coisa que uma vez meu filho me perguntou no final de um dia de trabalho. Estava num dia que era feriado na escola dele, mas não era feriado para mim. Falei para ele, pô, o papai pode brincar com você quando terminar de trabalhar, mas segura a onda um pouquinho aí, né? Vou terminar aqui. E aí eu trabalhei e tal, quando deu umas 5 da tarde, mais ou menos, eu falei, pô, consegui terminar aqui, Gabriel, podemos brincar. Ele olhou para mim e falou, pai, mas você não trabalhou, você só conversou. Eu acho que o trabalho vai parecer mais com isso. Porque conforme a gente tem mais agentes, mais IA, e a coisa é mais linguagem natural, as crianças que estão na escola, que trabalhar é só quando você está quieto, a coisa vai mudar bastante. Mudar de patamar. Então, acho que essa sabedoria infantil começa a me trazer um pouco de visão do que pode ser o nosso futuro na tecnologia. Legal. Pô, queria agradecer, Matheus, aí tua vinda aqui para compartilhar um pouco de tudo que a gente viu. Eu agradeço. Também, Tile, muito obrigado. Obrigado, Renan, obrigado. Cabreira, muito Obrigado. Obrigado pessoal que nos escutou também, né? Todo mundo que esteve com a gente aí acompanhando. Se tiverem perguntas, joga aí no chat, depois a gente entra, responde, faz as nossas considerações. Se você viu alguma coisa diferente aqui no Sapphire que queira comentar também, fica à vontade, coloca pra gente. A gente não conseguiu cobrir tudo, é muito grande o evento, né? Mas foi muito bacana e muito bacana estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Abraço.